2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva, já estou de volta para mal dos meus pecados, ou para bem, não sei. Já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, Maria Escás e João Maria Joné. Olá, tão bons, estão com cara mediana. Com saudades desta conversa. Desta lá. Não foi boa na semana passada com a nossa moderação conjunta? Eu enganei-me, vim aqui parar, mas eu não queria fazer o programa. Nós ainda acreditamos que ele ficasse lá num El Dia da Reflexão. E eu bem tentei. Mas eu nada. Usei tantos transportes para aqui chegar, vejam lá. E as transportes? Vim transportes. Achei que ias tentar dizer isso em Basco. Fica um bocadinho... Eu também achei. Diz lá em Basco. Não faço ideia. És coluna. Olha, está-se a ver. Está bem, pronto. Então querem ir já para o café? É isto? Vai ser assim seco? Eu passo para o Basco, mas já ponho no café. Podemos seguir para o café e eu... Ok, vocês estão de boa saúde? Mas tu é que tens coisas para contar, nós. Para nós a vidinha tem que estar... Eu já falei muito da minha viagem, das minhas redes, mas portanto acho que não preciso chatear mais. Olha a promover as redes. Vai dizer José Paiva. Não vos trouxe presentes. Prendas. Não trouxeste? Não trouxe. Isso já estávamos à nem espera. um pinches, nem nada. Nem um souvenir de 15 euros. Um souvenir de 15 euros. Ah, bem. Olha, desta vez Não, ganhei... nem 3 souvenirs de 5, que era um para cada um, Dava dava 15 Pela e estava primeira dentro do vez budget. na minha vida gastei mais de 15 euros, devo confessar. Mas trouxeste qualquer coisa para o pequenino, de certeza. Não, nem para ele. Estás a gozar? Não trouxe nada. Não, isto também é um animal. Quê? Não trouxe. Que selvagem, Não mano. traz nada para a criança. nada para a criança. Faz uma viagem e não traz nada para a criança. Digo mais, a única coisa que eu trouxe... Este coitado que tem 4, Trago o sempre 4 dinheiro que ele coisinhas. gasta em souvenirs. Espera, Em que- souvenirs. Em souvenirs. Não pode ficar. Podias ter Ter trazido o isto. cãozinho do Guggenheim, qualquer coisa. Mas eu não tive, em Bilbao tive só de passagem no aeroporto. Mas de passagem dava para Olha, comprar. diz-se aos Narqueta é Guna, dia de reflexão. Aos Narquetaguna. Aos Narcatagona. Tá. Pronto, E então como é que acabou, vamos ao café? vamos a um café. Já Tá podemos bem, exportar. vamos lá então ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Puff Daddy, ou Didi. Daddy, ele não é Daddy, é Didi. É P. Diddy. P. Didi, Agora- mas não tem o da. Agora é só O Didi da- mesmo. Epá, eu não sei. E o nome dele ainda é outro. Este é capaz de ser o primeiro tema onde nenhum de nós sabe do que é que vai falar nos próximos 5, 10 minutos. Estás a exagerar. Primeiro. Vai, Ser mantém-te simpático. Mas parece que o Sean Diddy Combs está a ser acusado por mais de 100 pessoas. Pá, 100 pessoas é muita gente. Não sei como é que ele teve. Bem, por abusos sexuais. Maria, começando por ti. Por acaso a pessoa que está mais por dentro deste assunto, não estando muito por dentro, curiosamente. Este rapper norte-americano está em prisão preventiva desde 16 de setembro e, portanto, e vem aí mais denúncias, pelo que eu percebi. O muro de silêncio foi agora derrubado, diz o advogado, que representa 120 vítimas. Porque pelo que eu Isto vai ter peso ou não? Isto é uma coisa que... dizem que sim. Eu tenho apanhado Ouvi dizer... Vou explicar. Sim. O algoritmo o meu algoritmo do X agora está focado em fofocas. Ok. Aquilo está-me sempre a aparecer fofocas e factos curiosos. Sim. Portanto, apanhei muita thread sobre este assunto. Não li todas, confesso, e muitas delas eram altamente conspiracionistas. Mas essas é que são boas, no fundo. Mas, supostamente, eu acho que essas vítimas não são todas diretamente abusadas, ou seja, fisicamente abusadas por ele, mas é o contexto das festas. Supostamente ele organizava festas onde havia uma facilidade de tráfico sexual e pessoas, mulheres drogadas. Epstein do e- rap, é isso? Sim, uma espécie de... Mas não sei se eram propriamente menores. Epstein? Se calhar eram. Não sei. Não estou por dentro das idades. Sei que a ideia é essa, que havia festas onde isso era facilitado. E que supostamente essas vítimas são pessoas que vieram falar sobre esse assunto. Que era... Como é que era? As festas eram os freak off ou qualquer coisa do género. Era isso. Tudo era permitido, é isso? Tudo era permitido, sei lá, acho que alguém encontrou a polícia no caso, 1000 garrafas de óleo de bebê. Sim. Numa das casas onde ele fazia as festas, que tinham as etiquetas a dizer freak off oil ou uma coisa qualquer. Pronto, acho que aquilo era assim uma coisa muito sexualmente carregada, o que não teria problema nenhum não fosse haver pessoas drogadas e ali contra a sua vontade e a fazer coisas que não consentiram. E menores, pelo que eu estou aqui a perceber. Pronto, era essa a minha dúvida, não me lembrava se... não estou a prestar, ou seja, estou a prestar alguma atenção ao assunto, não estou a prestar
detalhadamente, até porque não tinha percebido que íamos mesmo falar sobre este tema. Mas a ideia era ninguém de nenhum dos quatro perceber sobre o assunto. Temos de tentar. Isto é o que eu sei sobre o assunto. Depois, entretanto, aquilo ramifica para uma data de teorias, tipo que a Alaia foi morta para dar lugar à Beyoncé. E que a Beyoncé é uma... que o Justin Bieber foi groomed e foi uma vítima dessas pessoas, no caso, porque o Usher era muito próprio do Diddy e o Usher tinha a tutoria do Bieber e que o Bieber também terá estado em alguns destes contextos contra a sua vontade. Surgiram os vídeos um bocado estranhos de uma forma ou seja, a forma do Diddy se relacionar com o Bieber enquanto ele era menor, assim, uma coisa um bocado esquisita. Eu não sei se não estarás a passar demasiado tempo nessas teorias da conspiração. Sabes, estavas a dizer que não percebias nada da assunto, mas não, estou a dizer o que vem ter comigo. Pronto. E entretanto há toda uma rede supostamente de grandes nomes da música e do cinema que estarão alegadamente envolvidos, ou seja, que eram convidados para estas festas e que compactuaram com esses atos sexuais não consentidos e o que se espera é que haja assim um downfall enorme de uma data de gente A-listers de Hollywood. Okay. Acho sempre difícil, não é? Mas há quem diga que o que pode acontecer a Diddy é, no fundo, o que aconteceu a Jeffrey Epstein, que é aparecer suicidado. Muito bem. Na prisão. Silva, penso que tu terás muito a dizer sobre este tema, porque costumas acompanhar estes casos. Não, eu acho que a Maria Escaja, para quem não sabia, de facto, parece capaz de escrever um livro sobre a história toda. Eu aprendi aqui um bom bocado, porque a nossa ideia até era justamente dizer que ninguém estava a par, apesar de chegar por todos os lados. Toda a gente fala nesta história, mas depois a história não chega, parece a onda gigante do Algarve, não é? Toda a gente a ver, mas depois nunca mais chega, porque o que eu leio sempre é isto vai dar cabo de tudo, vai mudar o rumo das eleições, está toda a gente envolvida, mas depois a única notícia que eu vejo é sempre a mesma, que envolve um outro qualquer que eu não sei o nome. Sempre a mesma coisa. A pessoa diz, então, tipo, isto tem que andar, não é? Até porque, reparem, nós só sabemos da detenção dele, salvo erro, depois do dia 16 de setembro. Portanto, é uma história que de repente aparece a dizer, este foi detido e o caso envolve centenas de pessoas. E as pessoas dizem assim, ok, quem é que é? Mas ainda não se sabe. Por isso, sendo certo que eu hoje tenho que revelar uma coisa, eu hoje tinha em casa, feito por uma das minhas crianças, um papel, portanto, ou seja, onde é que eu quero chegar? Parece-me que é uma história que está a divertir sobretudo os mais novos, que em teoria não é muito divertida. Não, claro que não. Não é uma história muito divertida. Depende, se pensar isto em termos de enredo, não é? Porque depois os outros factos criminais são para os tribunais. Mas sim, até porque este tipo de histórias são contadas de formas, por exemplo, no TikTok, imagina, aquilo deve estar a ser um dos temas trending. Eu fui descobrir uma folha A4 que tem no meio o nome dele e depois tem as ligações todas com Beyoncé e não sei o que mais. Parece uma coisa da polícia judiciária. Parece a coisa pop, não é? E olha, não, mas está a ser tipo uma daquelas. Ou seja, um monte de gente que está a entrar com as suas uma série. Pois a malta gosta disso, os mais novos imaginam. Mas eu só digo isso, que toda a gente fala no caso, mas parece não existir caso. Tipo, uma pessoa acha este podcast metade em inglês, metade em português. Sim. Agora deixa-me só, no meu tempinho rapidamente, porque eu trouxe uma coisa muito engraçada para a Maria Escaja, porque tu não trouxeste nada, mas eu trouxe. Não trouxeste nada de San Sebastián, mas eu trouxe. Porque ontem fui dar com um vídeo de Carlos Moedas, que estava numa sessão, num evento público, e parece que foi visitado por alguém que grita lá do fundo, mentiroso! Sim. Foi algo mas isto de repente é sobre a Carlos Moedas? Não tem nada a ver com Carlos Moedas, tem a ver com Maria Escaja. Eu sei. Porque Carlos Moedas é ofendido por um homem num evento público que lhe chama mentiroso, e eu pensei assim, eu ouço a mesma coisa e vai sair da sala, porque ele em teoria não admite e chama para conversar. E eu, quando não chamou. É isso, eu estava a ver o vídeo e comecei a ficar ofendido pela Maria Escaja. Obrigada. Você posto outro tema de café. Não, eu disse que trazia. Eu disse que trazia para a Maria Escaja. Eu queria ver onde é que isto ia. Mas esqueço-me que estou a mudar. Eu achei que isto tinha moderação. Eu digo assim, Maria Escaja chama-lhe mentiroso, sai da sala. Um homem qualquer chama-lhe mentiroso e ele diz, venha cá falar comigo, explique-me lá isso. É 2 pesos
duas medidas. Uns são os filhos, outros são enteados. No fundo não tens nada de muito relevante para dizer sobre o caso do Didi. Disse uma coisa relevantíssima que não existe nada ainda. Está todo a falar de uma coisa, isto vai derrubar tudo. E falámos de um tema concreto que envolve uma pessoa que está aqui presente e que vocês conhecem. Isto envolve o Pedro Frazão. A sério? Não sei, estou a dizer, envolve toda a Não gente. tinha cavalos. Pronto. Isto envolve. E depois uma pessoa diz, então diz lá quem é. Não, ainda só se sabe do tal mesmo que é o do costume, que é a notícia que aparece sempre. Portanto, eu acho que temos que esperar que o caso exista. Joné, como especialista em rap E em festas. norte-americano e em festas, penso Da pesada. não deste tipo de surubas, mas Sou especialista, mas que é que não tens a estou dizer? em último deste podcast a Pronto. nível de entendimento do fenómeno. o que é que tens a dizer sobre este caso? Eu não tenho mesmo perguntas sobre isto, porque nós já vimos, se quiserem pôr alguma seriedade, já vimos casos destas acusações, depois isto não dá em nada. Mas isto é um nome grande do rap, não sei se já tinha havido, quer dizer, claro que já. É um nome um bocado antigo, tanto que Zé Pedro Silva sabe quem é, não é? Eu chamo-lhe para Freddy. Certo. Ele tem 56, acho. Não é um nome grande do rap moderno. É importante. Não, uma facto. pessoa Já dizer estava a isso. cair em desgraça. Mas, pelos vistos, tinham uma influência maior do que... No jogo. 54. Não, mesmo a nível de carreiras e de produção. Produção, tipo, sim, pronto, produção. Ele era grande Só que- produtor, acho. A estes artistas mais velhos também acontece. Ora bem, É tipo, foste jogador e agora és treinador. Sim, vou dizer uma coisa um bocado polémica, mas eu acho que há uma correlação muito forte entre a estupidez e teorias da conspiração. Polémico. E como tal, eu tendo a dedicar muito, como já vou avisado deste facto, tendo a dedicar muito pouco tempo da minha vida a esse tipo de temas. Não te sabes divertir. Olha, tu não sabes, não está no meu plano também. Mas É que eu sou a única pessoa que não consegue ver, não. Tu também. Eu também estou todo encostado para vocês trás. os dois, por isso é que Nós estão não sempre nos conseguimos planos ver dos isto. outros. Desculpem pessoas que estão só a ouvir, mas vão ver o vídeo. Pronto, é isso, saberem também que há esta interação gira. Portanto, não tenho nada a dizer sobre este assunto. A única coisa que eu tenho a dizer, que notei porque interagiu com o tema sobre o qual eu passo todos os dias a pensar, é que há uma fotografia do Donald Trump com ele e começou a E a circular Melania. um bocado. E em resposta, Donald Trump criou uma fotografia gerada por AI com a Kamala com ele, porque não existe uma fotografia da Kamala com ele. Sério? E foi um momento muito divertido, porque de facto, sei lá, é um rapper, ela podia ter estado com ele. Aliás, ela até já recebeu dinheiro do Donald Trump na vida, portanto também lhe podia ter acontecido ter estado na mesma sala que este gajo, mas por acaso nunca aconteceu. Há mais do que uma pen, quer dizer, não sei o que é que Eu, por acaso, é verdadeiro ou não, mas também me lembrou várias. as declarações da Trump esta semana em que ele disse que a Kamala Harris tinha nascido deficiente mental. Lembrou-me isso também porque ele depois partilhou essa fotografia, disse que ela nasceu deficiente mental e depois eu lembrei-me, espera aí, este gajo já deu milhares de dólares a esta senhora para ela se candidatar a Procuradora-Geral da Califórnia. E pensei, de facto isto não é muito sério. Também me valia um café, só... Sim, podia ser. Mas se fosse um político a ser acusado destas coisas todas, tinha mais interesse para ti? Teria mais impacto eleitoral, portanto eu tinha que prestar atenção. Por exemplo, nas últimas eleições presidenciais houve ao mesmo tempo eleições para o Senado na Carolina do Norte e um candidato a senador democrata que até podia ser mais ou menos favorito mandou umas mensagens um sexting muito choninhas, mas mesmo muito choninhas, vale a pena pesquisar Cal Cunningham sexting. Sexo Joninhas. E olha, choninha. há quem defenda que isso lhe custou a eleição e, portanto, poderá ter custado aos democratas o controle do Senado neste ciclo agora de 2 anos que aí vem. De resto, não vai ser um tema importante para a campanha. Ainda não identifiquei o overlap. Quando tocou, eu estava atento, mas de resto andou um bocado do mundo da música, mais estas pessoas que dizem que o Epstein não se matou. Houve também interações giras dessas teorias da conspiração com a campanha. Nas primeiras republicanas há sempre muita interação entre teorias da conspiração e as campanhas. E houve muita gente apoiando o Ron DeSantis que disse não é bem coincidência que o Jeffrey Epstein se tenha suicidado enquanto o Donald Trump é que gira o Departamento da Justiça. Pronto, foi o Donald Trump que o matou, não é? Matar. Pronto, essas coisas às vezes entram na política, mas não muito. Vamos falar de teorias da conspiração quando falamos do debate, porque é só o que os trumpistas sabem falar. Está bem. Hoje vamos falar, não vamos estar só a nível internacional, vamos também falar um bocadinho da realidade política nacional. Mas então já não há mais nada para dizer sobre este senhor, vamos deixá-lo descansar na prisão. Desapontámos imenso pessoas. Provável. Há pessoas mesmo investidas neste tema, Claro. vocês têm que perceber isso. Acho que soube Se eu tivesse trazido para
aqui Maria Castelo Branco. Vocês tinham ouvido 4 horas sobre este Mas assunto. para Maria, não Maria Castelo Branco, mas Maria Escaja, vamos fazer um Patreon onde Maria Escaja vai explicar durante 2 horas. Mas pode ser com a Maria Castelo Branco? Pode ser as duas? Vamos então à nossa... Guest starring. Vamos então à nossa reflexão. É que não pode ser com a Maria. Vamos refletir. Orçamento do Estado e reuniões com I, com U e com as 2 letras. Já não sei onde estou. Bom, eu sei que a semana Parece passada o também Tim falamos Walls sobre ontem a isso. dizer nuclear. Exato, não vá já a esse tema. Vou dizer I'm friends with school shooters. Houve reuniões de última hora. Luís Montenegro diz que tem uma proposta irrecusável para fazer a Pedro Nuno Santos. Vamos ver se não é marota. Não sei o que é que pode ser irrecusável. Uma festa, não? Não sei mesmo o que é que pode ser irrecusável. Mas Monty Python. João Maria Joné, em que estado? Eu estive uma semana fora e depois parece Olha, que está afinal, na mesma. Pois, Não há mas grande a minha coisa. questão é essa. Não tem é, internet. Cheguei e fala-se de facto no cenário de eleições antecipadas, que era uma coisa que eu aqui há uns dias... Quando foste também falava, também se falava. Mas não tanto como, pelo menos, as últimas 48 horas. Não, eu diria que houve ali um pânico na segunda-feira. Isto está um bocadinho como a Bolsa, não é? Um grupo pequeno de pessoas, normalmente vestidas de fato, a gritar para ecrãs, no caso com câmaras apontadas a eles, sobre a possibilidade disto haver um desastre dia sim, dia não. Eu acho que segunda-feira imensa gente achou que ia haver eleições, depois terça-feira afinal menos. E acho que ainda estamos nessa, do afinal menos. Tu sentes que estamos no... vai haver eleições? Talvez não, mas como eu de facto tive esse tempo de ausência... Mas não sentes que houve uma coisa tipo, afinal o PS não vai negociar e o PS acha que o PSD depois vai aprovar as medidas que não negocia com o PS sozinho, com a IEL e com o Chega na especialidade? É tudo show-off neste não sei o quê. Isso era o tema muito segunda-feira, mas depois terça já foi mais tipo, não, mas a gente entende-se, não sei o quê. E até achei pela maneira como o André Ventura falou do tema. Vocês estão a achar que eu estou maluco? Eu posso estar se calhar demasiado alto do tema para... Não. Mas eu achei que isto teve mais tenso na segunda do que está agora. Não sei, não tenho acompanhado assim ao dia. Tivemos as jornadas e tivemos a tal proposta e O Montenegro pôs água na fervura. Entretanto Jornadas jogou o muito Sporting e estas. eu também me distraí um bocadinho, também pode ter sido isso. Jogou ou não jogou? Escorregou? Não parava de escorregar? O que aconteceu ao Sporting? Não sei, Era os pitões. escorregou, literal Mas e perdeu? figurativamente. Não, perder não é uma palavra que... Já não sabemos o que é isso. Não. Ei, cuidado. Não. Para o Sporting este é como andar de bicicleta. Foi a vez sabe-se que eu vi o sempre. Johnny mais sério neste podcast. Tipo, ei, cuidado, tipo, aqui estamos a... Mas que proposta Desculpem, é esta desculpem. irrecusável? É sobre o IRS Eu jovem? é sobre penso o que IRS... pode ter alguma coisa a ver com uma cabeça de um cavalo dentro de uma cama. Pode estar relacionado com a história de Pafdéria. Certo. Pedro Nuno Santos esteve nas festas. Pela maneira como Luís Montenegro se apresenta, Luís Montenegro, vamos admitir que Luís Montenegro tem um aspecto que podia ser de um empresário siciliano. Certo, é verdade. E quando ele diz uma proposta irrecusável, eu só penso numa coisa. Isso é Godfather, claro. As pernas de Pedro Nuno Santos tremeram, como Em os boa banqueiros. verdade, padrinho. foi como ocorreu. Pois. Agora, o que Pedro Nuno Santos levantou parece-me relevante, porque eu às vezes sinto que a maneira como o PSD está a negociar este orçamento é um bocado a assumir que o PS é estúpido. E esta coisa de sim, nós vamos negociar e vamos negociar muito bem com este zoom por trás de sim, mas nós depois na especialidade aprovamos com a IEL e com o Chega as coisas que são inaceitáveis para o PS, que, recordo, são inaceitáveis para o PS, em grande parte porque o PSD disse estas coisas não saem nem cavaca tussa. Portanto, quem tornou o IRS jovem e o IRC o centro do debate orçamental foi o PSD e foi Joaquim Miranda Sarmento numa entrevista ao Público e à Renascença. Esta conversa de que o PS opôs-se às medidas, mas o PS opôs-se às medidas da mesma maneira que a IEL se opôs ao IRS jovem e da mesma maneira que muita gente se opôs ao IRC durante a campanha. Não era o tema central do orçamento. Eles é que convidaram este tema central. Mas esta confusão não acontece porque agora temos um terceiro partido a meter-se na... Confusão, ou seja, num dia vão sentar-se à mesa, no outro dia já não vamos para eleições. Eu acho que a confusão é o resultado disto. O PSD não quer ter um orçamento aprovado pelo Chega, mas quer ter medidas que só o Chega é que aprovaria no orçamento. Certo. O PSD se decide sobre isso. E eu diria que, de
falta aqui um salto, falta aqui uma linha de raciocínio ao PSD, não é? Porque o PSD pensa assim, o orçamento apoiado pelo Chega é mau, porque o Chega, ninguém gosta do Chega, não é? Chega é impopular em Portugal e, portanto, se nós tivermos o orçamento apoiado pelo Chega é mau. E o Chega quer aprovar estas nossas medidas, portanto, se calhar ainda se aguentam. Sem fazer o raciocínio, se o Chega quer apoiar as nossas medidas e o Chega é mau, se calhar as nossas medidas são más. Não lhe chegou a esta parte ainda, mas pronto, eu tenho alguma esperança que este raciocínio complexo que eu acabei agora de descrever até através de gestos chega à cabeça. Mas não foram do gestos Primeiro-Ministro. obscenos, para quem só está a ouvir. Não foram gestos É obscenos. importante te referir isso, hoje todo o cuidado. Mas vejam o vídeo. Zé Pedro Silva, aqui há uns tempos falámos de ninguém querer ir para eleições, sobretudo, provavelmente, André Ventura do Chega. Neste momento, neste impasse e nestas coisas irrecusáveis e de dar sinais de boa-fé negocial, que foi o que o Luís Montenegro disse, mudou essa perspectiva de alguém querer ir para eleições, ou achas que toda esta confusão é porque todos estão com medo desse cenário? Talvez menos o Governo, ou com um bocadinho com mais confiança? Eu, sinceramente, não sei quem é que quer ir para eleições. Eu sei... Eu gostava de eleições. Queres? Eu quero. Eu acho que é... Antecipadas. Claro, Eu, óbvio. por acaso, no tempo estavam a dizer isso porque os comentadores querem sempre eleições. Eu não quero mais. Mas neste momento queres Não, mais? quero. Achas que é uma coisa Até porque não necessária? dormes durante não sei quanto tempo. Eu, chega. citando o cineasta, ajudem-me, maluco. O João César Monteiro. Citando João César quero que os Monteiro, o que é que os comentadores- comentadores foram? É isso. Ora bem, Muito bonito. Tu és um. Exato. Achei que era aquela melhor que é o fodam-se agora vocês que a mim não me fodem mais. Exatamente. Essa sou eu. Essa é a minha opinião sobre as eleições. E pronto, e já temos de pôr conteúdo explícito numa série de plataformas. Mas eu ponho sempre. Não... Vamos lá ver uma coisa. E porquê que eu digo isto? Porque Estás no plano de Marias, cara. porque é necessário clarificar. Eu acho, na minha modestíssima opinião, eu acho que é preciso clarificar, porque estamos aqui a esquecer de um pormenor, que o calendário vai limitar e bloquear isto durante muito tempo. Bloquear, no sentido em que não é possível fazer nada. E, portanto, estamos nas mãos de um Ventura que já não tem aquele valor de 50 deputados, é a minha opinião, não é? Uma opinião estranhamente consensual. 25 de Abril sempre, portanto, uma pessoa pode dizer o que lhe apetece. E, portanto, estamos nas mãos de André Ventura, que diz as coisas consoante a corda com os pés de fora ou com os pés de dentro. Estamos nas mãos também de Pedro Nuno Santos, que anda com esta basófia de o outro é que ganhou, mas como quem diz, nós é que ganhámos, nós é que mandamos nisto tudo. E que, portanto, também era importante clarificar. E se o povo der a maioria ao PS ou reforçar a eleição, parabéns, não há problema nenhum. Isto, quem acredita na democracia tem que aceitar resultados, não é? Portanto, e não pode ter medo de eleições. Portanto, eu acho que a necessidade de clarificar é completamente evidente, porque esta malta não é nada séria. A cena do IRS, jovem, vamos lá ver uma coisa. Acho estranho que as duas coisas que o PS não aceita num orçamento tão grande. E reparem, há muitas coisas que o PS ainda nem sequer sabe a fundo, mas as duas únicas coisas que o PS não aceita são as duas únicas coisas que o PSD e o Governo fizeram questão de. Estão azar. É preciso ter um azar. É verdade. É que é preciso Era ter mesmo para muito azar. Foram imbicar logo com as duas. E de certeza que Pedro Nuno Santos nem sabia. Foi coincidência. E de certeza que o PSD nem sabia que eram aquelas Certo, que o mas- PS ia aceitar menos. É verdade, mas o PSD tem uma coisa que é, para já isto estava no programa e depois está no Governo. Portanto, ou seja, o que é que a oposição tem sempre que fazer? Tem que se bater pelos seus valores, óbvio, não é? Claro que sim, mas quer dizer, tem que aceitar que quem está se eu quero estabilidade e tudo isso, eu tenho que viabilizar o Governo. O Governo não pode viabilizar a oposição. Não é? Porque é que podias ter escolhido várias estrelas para o orçamento? Porque é que e várias coisas inegociáveis, e há muitas que estão no programa do Governo. Porque é que o Governo, e foi o Governo que começou, escolheu estas duas? Eu explico. São aquelas que são eu explico pedem porque eleições. Eu não acho, quero ir para eleições. Eu não acho que seja isso, porque eu não vejo razão para o PS. Tu repara uma acho coisa. mal quererem ir para eleições. Tu repara uma Acho coisa. estrategicamente inteligente. Eu acho que nós temos que ver aqui uma coisa. A cena do IRS jovem está-se tudo a esquecer de um pormenor. Porque, repare, feitas as contas, e os especialistas já fizeram, fiscalistas, economistas, já toda a gente fez. O FMI. E a medida não é... O FMI, atenção, o FMI diz outra coisa. O FMI não diz o mesmo que eles. O FMI o que diz é a despesa que representa. São coisas diferentes. Agora, toda a gente, ou uma esmagadora maioria, critica a medida. Mas há aqui um pormenor, é que nós esquecemos que o país, nos últimos anos, e também nos governos do partido do tal Pedro Nuno Santos, que embicou com isto, e que depois faz aquela coisa que é, e se trocássemos por mais 1,5% nas pensões?
que é aquela tal coisa tão demagógica, que é para a pessoa ouvir, ele quer, isto não presta para nada, ele quer é dar aos velhotes, mas que as medidas não têm, e ele sabe que está a falar para o eleitorado dele e para o eleitorado anti-Passos Coelho, por causa dos reformados, mas aqui a questão é, durante os últimos anos, houve uma debandada de jovens. E não estamos a falar dos que ganham 1.000, 1.200, não, estamos a falar dos que ganham 2.000, 2.500, 3.000. Alguém fez as contas a quanto é que nós perdemos com esta debandada? Eles falam, pior medida de sempre, coisa horrível, mas alguém estudou e disse, olha, Portugal nos últimos anos perdeu 4 mil milhões em receitas de impostos porque milhares de jovens estão a receber bem lá fora. Ninguém fez esta conta. Mas todos cagam sentenças sobre uma coisa que não está estudada. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Acho bem que o Governo diga que o RS jovem, ou seja, que a manutenção de jovens em Portugal seja uma prioridade máxima. Se esta medida não é a melhor, arranje-se outra. E porquê é que o tão solidário, tão socialista Pedro Nuno Santos não se oferece para falar com o Governo e chegar a uma medida melhor? Isso é o que vão fazer amanhã, quinta-feira. Ele diz não. E à conta do Governo dele e do partido dele, saíram milhares de jovens. E milhares de jovens com bons rendimentos. E nós não temos de ter inveja disso. Começaram todos a sair no governo do PS. Portanto, o partido do Pedro Nuno Santos manda os jovens para fora e quer continuar. Nem sequer quer encontrar uma forma de dizer assim, vamos deixar esta malta cá, quer estar no seu país, quer receber mais. E está no seu direito. Porque já não têm 40 ou 50 anos, não estão habituados a... Enfim, já não se resignaram ao país que têm. E, portanto, são jovens, querem mais, são mais ambiciosos. Nós temos que os manter cá. E ninguém está a discutir esta medida como, de facto, prioritária como ela é. Parece que o Governo tem aqui só uma teimosia. Não tem teimosia nenhuma. O que se diz é que a medida é discriminatória para os jovens que recebem mais. Foi isso que eu li agora nas... Melhor-se a medida. Aqui o problema está na base. É preciso, e tu aí repara, se tens que... Tu e o Hugo Soares, fazia falta aqui o Conraria para dizer, por amor de Deus. Mas o Conraria é uma coisa que é técnico. Repara uma coisa, então não há políticos, há só técnicos. O técnico diz uma coisa e o político pega e faz uma coisa que é melhor à medida. Diz assim, chega ao pé do técnico e diz, porque tu repara, eu não posso... O jovem ganha 1.200 euros, vai perder 12,5, por exemplo. Isto é um facto. Mas nós não podemos esquecer que o ganha 1.800, 2.000, 2.200, 2.400, 3.000, 3.200 e que dá muito dinheiro ao Estado, vai ter um benefício e vai querer cá ficar porque vai ganhar mais 4 salários no ano. Portanto, alguém tem que perder nestas... Claro, e é o mais pobre que nestas, pois, entramos sempre nisto. Isso é demagógico. Porque, repara, o Governo já se ofereceu e disse ao PS... Ao contrário de ti. Desculpa. Demagógico. O que é que eu disse demagógico? Pois já disseste que o êxodo de jovens começou no Governo do PS. Ou que é um culpa facto. do Governo do PS. É mentira. Nos últimos anos... Então estás a brincar. Nos últimos anos... Não, acho é que se manteve. Não. Manteve-se, ou seja, não houve um declive. Não, com a Troika houve uma debandada geral. O que eu estou a dizer é... De jovens, estás a falar de jovens? Não. Com a crise da Troika, como é evidente, e nós estamos aqui a discutir quem é que provocou, seria outro debate, com a crise da Troika, obviamente que houve uma debandada de pessoas, ponto, não é? Jovens, velhos, meios velhos, pessoas que já estavam na reforma, tiveram que perder o dinheiro da reforma, tiveram que encontrar empregos, tiveram que voltar a trabalhar, portanto, isso é uma questão de situação de crise. O que eu estou a dizer é que, ultrapassada a crise, quando o BCE faz aquela política expansionista e quando os países começam todos a devolver as coisas e a esquecer a política da austeridade, o que é que nós fizemos para manter os jovens a trabalhar em Portugal? Nada. E o que se fala, por amor de Deus, é um tema. A fuga dos cérebros, dos jovens, certo. Isto é um tema. Isto é só uma maneira ineficiente de combater a perspectiva da maioria dos especialistas. Muito bem, sentam-se à mesa e encontram uma melhor. Mas o que Pedro Nuno Santos diz é não quero, isso vai contra os meus princípios. Uma coisa estúpida de se dizer. E porquê é que não pegamos nisso e não damos às pensões? Porque uma pessoa tem princípios, não é? Olha, lembrou-se das pensões, precisa de carros elétricos. O que é que o cu tem a ver com as calças? Estamos a falar dos jovens que querem receber mais, que são ambiciosos, que têm profissões qualificadas. E temos que fazer alguma coisa. Pode só descer o IRS, porque é até aos 35 anos. É que para os comentadores... Porque é tão loucamente até lá está, isso é tudo o que é importante discutir. É que para os comentadores, quem pensa nos temas pode, sim senhora, só criticar. Isto é como tu vais a um restaurante e não gostas do prato. E podes criticar o chefe, não tens que ir a fazer melhor. Para quem está na política, não. Pedro Nuno Santos tem uma responsabilidade, que é não estar assim a ser entrevistado e a dizer isso não presta. Tem outra responsabilidade. Mas o PS tem um IRS jovem aplicado. Mas não querem discutir. Tem uma política pública criada pelo Partido Socialista. Certo. Quais é que são os efeitos? Esse é que é o problema, porque tu não recebes 4 salários ao final do mês. Porque políticas para inglês ver eu apoio os jovens e os jovens continuam a ir para fora. Merda de apoio.
Repara, Essa não garante que nenhum jovem. se uma política não é eficaz, ardeu. Não vamos continuar a dizer, mas eu apoiei os jovens. Deixa-me puxar aqui a Maria, depois continuem a debater, não mas puxes. perceber, estamos sempre a falar destes 3 partidos neste momento, claro que em cenário de eleições pode mudar, mas fica difícil para os restantes partidos participar nesta discussão do orçamento. A agenda mediática não os ajuda. Eu acho que, à partida, a negociação com os outros partidos pode acontecer, mas não tem grande interesse para a própria AD, não é? Precisam é de votos para que o orçamento passe, e não será certamente com os outros partidos de esquerda, tanto por uma questão de peso como por questões ideológicas, que isso vai acontecer. Eu acho é que esta discussão, às tantas, as pessoas não veem os seus eleitos a serem sérios, porque efetivamente estamos a ir a eleições estamos a ter atos eleitorais consecutivos, estamos a ir a eleições legislativas a cada 2 anos e o Marcelo Rebelo de Sousa tornou-se um bocado numa claque do governo porque embrulhou-se no condicionamento que ele próprio fez aos governos de esquerda para, com a ideia de que orçamento chumbado é governo abaixo e é eleições, e agora está um bocado aflito com o que ele próprio criou. Na reunião de ontem foi-lhe colocada essa pressão de ver se ajuda a aprovar o orçamento. É assim, eu não vejo nenhum dos partidos envolvidos com uma vontade extraordinária de negociar. Acho que está a haver um braço de ferro público entre todos. Se eu estivesse no lugar de Luís Montenegro, eu estaria bastante assustada, porque até agora, nestes meses de governação, não teve nenhuma medida ou nenhuma atitude que as pessoas reconheçam por aí além como fantástica. Aliás, politicamente acho que foi fraco e a nível mediático também fez algumas figuras um bocadinho tristes, como quando foi para o Lara com o peso da régua. Portanto, Um bocadinho a favor aí nesse caso, não é? Ele corre o risco de ter um dos mandatos mais pequenos, tipo logo ali a seguir a Durão Barroso. Ele corre o risco de ter um período governativo mais curto. O Durão Barroso durou 2 anos. Está-se meio bem classificado no ranking histórico de primeiro. No último. Devia esquecer Santana Lopes. Santana que teve 6 meses. Bem, para a escolha teve 23 dias. Também vai por aí. Portanto, Isso é mais curto. O Luís Montenegro corre o risco de entrar para essa lista um bocado ridícula de... Mas tu não achas que é o governo que nunca mais pode aposto beneficiar contra o Luís Montenegro, estou farto pode disso. beneficiar mais de eleições antecipadas? Diz, desculpa. Não achas que é o governo que pode beneficiar mais de eleições antecipadas? Porque estão a dramatizar, não é? É a velha história. Dramatizas não sei se até... se calhar podem estar a pensar em tentar um golpe António Costa em 2021, mas duvido que corra assim tão bem. Não lhe vão dar uma maioria absoluta, certamente. Por acaso acho que vai correr igual. Ou de António Costa ou os últimos? Não sei se maioria absoluta, mas acho que corre bem. Não sei se Para corre. cima do Chega. Para cima do Chega, claro. Sim, talvez vá roubar votos ao Chega, mas mesmo aí... Foi inteligente, fez uma estratégia inteligente. Não é? Questão da imigração. Não sei. Eu também acho que até agora o gajo está a jogar bem. Já disse isso no último episódio. Acho que as pessoas ao mesmo tempo se sentem um bocado insultadas ao verem o debate do orçamento e a discussão do orçamento baseado em vai haver cortes de impostos para os mais ricos, ou seja, não estamos a discutir medidas que impactem verdadeiramente o grosso da sociedade. E isso eu acho triste e acho que se podia estar a discutir coisas importantes como investimentos no SNS na escola pública. Estou-me a repetir, eu disse isto para aí na semana passada ou na anterior, mas era o debate que eu gostaria de ver em cima da mesa e que não vejo, efetivamente. Mas esse debate também existiu nos últimos 8 anos e... Mas não está a existir agora. Estamos a falar de um orçamento que não está... Ou seja, a própria discussão do orçamento não responde aos problemas das pessoas. As pessoas estão a ver um debate que a maioria não é... Ou seja, a grande maioria da população só tem a perder com muitas destas medidas, enquanto veem discutir borlas fiscais, sim ou não. Mas eu faço um desafio aos três. Faço um desafio aos três. Com a maioria das são todos jovens. Geralmente os jovens não estão na discussão pública e neste caso estamos a falar de uma medida que pode ser boa ou não, mas ao menos estamos a falar dos jovens, que é uma coisa que nos últimos 8 anos e se calhar até viste os jovens incluídos quando foi a questão das propinas, por exemplo? Está bem, mas... Ou quando se fez creche, quando se aumentou a rede de creche gratuita. Como eu que os jovens nunca são uma prioridade em termos de campanha, não é? Assim,
a maioria dos jovens que eu conheço e com quem eu me dou na situação, e que são muitos, atenção, e de vários quadrantes profissionais e vários níveis de instrução, não são fãs desta medida. A maioria vai perder e vai ver. Mas eu não estou a dizer se gostam da medida ou não, é a questão de estarmos a discutir algo que é para... para... Em que estás a discutir. Mas vou ganhar uma batelada de dinheiro se isso passar. Também não importa só discutir os jovens, importa discutir medidas que impactem verdadeiramente. Deixa-me só dizer uma coisa, até porque eu não sou beneficiado de qualquer dessas medidas, nem as casas, nem os IRS, nem nada. Já passou. Nem o IRC? Já passou. O IRC é diferente, sim. Mas tu repara, mas quando tu dizes isso, nós falamos da rede de creches gratuitas, não sei o que é gratuito, do apoio, não sei o quê. Nós também podemos ter, ou é legítimo que outras pessoas tenham outra visão da política do país, em que as pessoas, deixa-me só dizer isto, em que as pessoas tenham o dinheiro no bolso e que o Estado não tenha que estar, não tem que ser misericórdia. E eu reparo uma coisa. Mas eu não vou ter mais dinheiro no bolso e vou continuar a ter os mesmos problemas. Não, desculpa. Mais vale, eu prefiro rede de creches gratuitas é ótimo, mas as pessoas com dinheiro para pagar creches é mesmo muito bom. É isso que é um país rico, é isso que é um país desenvolvido. Não é o Estado. Há pessoas com dinheiro que têm a creche gratuita. Não é o Estado. Está bem, mas isso é porque não podem discriminar, não é? Isso é para a lei. Mas a discussão é interessante desse ponto de vista. Mas visa proteger. O gratuito tem um limite. Mas essa necessidade é porque o povo, as pessoas são pobres, não é um país pobre, senão não havia essa necessidade. E portanto, tu podes pensar muitas vezes em políticas diferentes, em políticas de. Porque tu repara, mesmo em relação ao Montenegro e Pedro Nuno Santos, há esse debate relativamente ao IRC. Porque o que é que Pedro Nuno Santos quer fazer? Já disse que é, em vez de se baixar o IRC, o que eu prefiro é dar uma borla fiscal, borla não é a melhor expressão, dar um incentivo à empresa que, por exemplo, contrata. Ou seja, o que é que Pedro Nuno... Isto são visões políticas. Pedro Nuno Santos é o socialista puro, não é? Que quer ficar com o dinheiro todo, quer coletar, vai tirar às pessoas e às empresas e depois distribui. Olha, tu tens um carro elétrico, toma. Olha, tu contrataste pessoas, toma. Olha, tu plantaste uma árvore, toma. É o Estado a distribuir. E há outra visão que é, não, eu coleto menos, o dinheiro fica do lado das pessoas e elas que ponham o carro elétrico se quiserem, plantem a árvore se quiserem, tenham liberdade de fazer as coisas. É verdade, mas essa não é a visão deste governo. Infelizmente, este governo tem a visão idiota e completamente ridicularizada desde os anos 80, em que foi dominante, mas nos últimos anos completamente ridicularizada, de o Estado dá imensas borlas, gasta imenso dinheiro, endivida-se como ao caraças e ao mesmo tempo ninguém tem que pagar impostos. Esse mundo da fantasia do neoliberalismo de pacotilha é que é o disparate deste governo. Este governo não é de direita. Pois não é neoliberalismo de pacotilha, foi exatamente o que eu disse. É uma merda, nem uma coisa nem outra. Porque o que isto é, o Estado endivida-se brutalmente para pagar cortes de impostos. Isso eu sou contra. Isto que tu mas os cortes de impostos têm uma coisa que é, quem acredita na medida tem uma coisa que se chama que é crescimento económico, tu vais ter mais receita. Tu no limite. Não há nada que prove isso. Nada? Então porque é que tu se fores ver nos países europeus, aqueles que têm mais IRC são aqueles que têm menos. Basta ver isto, Portugal é o segundo mais. O segundo IRC mais alto. Essa conversa da treta, pá, é sério. É o segundo IRC mais alto. Qual é a taxa efetiva? Está completamente a média da tabela. Mas interessa-te a taxa média. A taxa efetiva. Mas interessa-te a média. Não, interessa quanto é que é cobrado, não é? Não, é o segundo. Diria eu que interessa quanto é que é cobrado. Mas isto não é IRC, é IRS de que eu estou a falar. A medida de IRS. Eu não sou contra a medida de IRC, não disse aqui nada contra a medida de IRC. IRS é diferente. A medida de IRS é absurda, é estúpida e não tem qualquer validade académica ou o que seja. Ninguém faz aquilo porque não faz sentido nenhum. Fazeres um flat tax até aos 35 anos é o pior do flat tax com o pior das medidas discriminatórias de idade. Não serve para nada. Serve para perder dinheiro. Serve para perder dinheiro, tal como serve a estupidez da garantia pública da compra da primeira habitação, serve para aumentar o preço das casas, serve para criar uma crise inflacionária ainda maior no preço das casas, para nada, para o Estado se endividar. Onde é que está dito que perdes dinheiro? Porque tu repara uma coisa, eu vi tudo da explicação técnica do Conaria e não foi o único, e a explicação técnica do FMI, certo. Mas tens um problema que é outra conta que ninguém faz. Se uma medida, tu podes dizer, só conseguimos ver se a medida tem sucesso daqui a 4 anos ou eventualmente até daqui a 8. Isso é óbvio, as medidas não se veem amanhã. A questão é, como é que tu contabilizas o dinheiro que porventura podes receber se tiveres pessoas, não te esqueças que hoje em dia há nómadas digitais, há pessoas que podem trabalhar em qualquer lado. Se passares o dinheiro para Portugal. Nunca
esse salto de fé do eu vou descer os impostos e isto vai dar mais dinheiro ao Estado ainda não aconteceu. Aconteceu na Irlanda. Aconteceu na Irlanda. A Irlanda tem empresas. E bem que vivem Estão as pessoas desde lá. os anos 80 a tentar. Não tem redes de creches gratuitas. Pagam as creches, não é? Estão desde os anos. Com que dinheiro? Não, podemos falar sobre os problemas dinheiro no sociais bolso, gigantescos exato. que a Irlanda tem e que levam a que o maior partido da Irlanda seja o equivalente do Bloco de Esquerda. Como eu não quero isso para Portugal, como eu gostava que Portugal não fosse uma merda para viver como é a Irlanda. Epá! Não insultes as possibilidades da maravilha que seria este país de governar. Eu insulto, Acho que é difícil. eu insulto profundamente as possibilidades da maioria deste país estar tão desesperado que vota em gente que percebe tão pouco de economia como o partido irmão do eu Bloco percebo o que tu de estás a Esquerda. dizer, que isso é a diferença entre o produto interno bruto e o rendimento per capita, que é, hoje em dia, o melhor indicador é o rendimento. E o problema da Irlanda é esse. Ou seja, não, O problema da Irlanda é que as pessoas estão tão desesperadas que acham que o Mas não Bloco é de isso. Esquerda é uma solução. Mas não é isso que eu estou a Esse dizer. o Não é isso que eu problema estou a da dizer. Irlanda. Também é deixar andar até Não chegarmos é isso que eu estou a aí. dizer. O problema que a Irlanda tem Estás a ver? A Irlanda atraiu. Bora pessoal, cortem impostos daqui a 10 anos. Deixa-me só As dizer, coisas porque estão eu estava- encaminhadas. O João, a pergunta que tu fizeste foi desde quando é que essa utopia de eu baixar impostos atrai? E eu dei-te o exemplo da Irlanda não como um sucesso económico para as pessoas, mas como políticas que são por mais evidentes, que é a baixa de impostos atrai como é evidente investimento, porque por uma razão evidente. Tu tens, por exemplo, tu estás a competir com o teu país vizinho, por exemplo, Espanha, que é O um meu país. ponto é não indivíduo ao Estado. Não há nenhum sítio em que tenham tomado esse caminho político e não tenham endividado o Estado para depois virem pagar a seguir. E se queres uma medida, agora sem merdas bacocas dos jovens e com conversa sobre os jovens, peço imensa desculpa, Não fui eu que queria a medida. nem é sequer- que a melhor medida intergeracional que tu podes ter é não te endividares. A melhor medida intergeracional que tu tens é não teres déficits gigantescos para pagar pensões e cortes de impostos para quem está vivo agora, porque quem estiver vivo daqui a 50 anos tem que as pagar. E, portanto, esta conversa... Eu não consigo de- perceber como é que tu elogias imenso e bem a questão dos imigrantes e diz eles estão a salvar a segurança social, estão todos a descontar, a aumentar o cargo social. Mas se eu pensar em jovens portugueses que ganham 2.500 euros e que tiveram Então que não ir... quer descer os e- impostos Repara, especificamente para os imigrantes? Qual é que é a não, questão não é aqui? isso, não é isso. Mas se tu fizeres políticas para atrair os jovens que foram para a Eslovénia, para a Eslováquia, para a República Checa, se tu fizeres políticas para os atrair todos os em termos fiscais, isso já não me interessa nada e vamos nos endividar. Ou seja, a política vai valer zero, eu só vou ter Eu não ao percebo final porque do tu ano... puseste os imigrantes aqui. Foi para aparecer bem na internet? Não, porra, que se conversa, pá. Não, mas qual é o coisa para os imigrantes aqui? Por uma razão simples, porque tu resolveste problemas na segurança social e tiveste aumento de receita por via do trabalho deles. Certo. O que eu estou a dizer é se O nós trabalho que há cá, que é esse. e os qualificado. jovens que saíram para ganhar mais dinheiro lá fora voltam para o trabalho cá cá. Mas tu aí não queres políticas para os jovens, só queres. Sim, os meus amigos que tu estudaram, que trabalharam na McKinsey e agora vão pá, Vem para cá vêm para cá para a apanha da maçã. Estás a ver? Para cá, para Mas qual a apanha da maçã? Não, mas eu não As pessoas trabalham cada vez mais à distância, por amor de Deus. Eu Quer não dizer, estou a perceber a coisa dos imigrantes. as pessoas escolhem regimes fiscais mais favoráveis. Não Sim, conheço. mas a nossa imigração Desculpa, é para por sustentar. amor de Deus, não, isto é a óbvio. imigração. Não conheço. As pessoas escolhem regime, e cada vez mais com os nómadas, com a questão do trabalho à distância, as pessoas escolhem está- regimes fiscais mais Não favoráveis. está provado que isso É o aconteça. sucesso dos países de Não leste. está, podes ir ver relatórios da Comissão Europeia sobre isso, não está provado que isso aconteça. De todo, mesmo. Bem, o que está provado é que as pessoas, efetivamente, os jovens foram saindo do país, não sei mais ou menos, mas isso é um facto, pelo menos concordamos os quatro. E encerramos este tema. Maria, tu tinhas menos tempo, queres acrescentar mais alguma coisa ou vamos passar para as eleições? Não, podemos passar para as eleições. Ok, vamos falar do debate dos dois. Se eu acrescentasse, iríamos entrar aqui noutra. Mas podemos. Não, Por não, mim, não, passa, podemos. passa. Não querem? Vai, Para próximo. quem não queria falar de nacional, afinal. Olha que eu não volto para trás. Não voltes, eu não preciso que agora. voltes para trás. Vocês dois querem acrescentar mais alguma coisa? Não querem, sim, segue. Ok. Faltam 5 semanas para as eleições presidenciais dos Estados Unidos e ontem tivemos, na verdade, hoje, exato, com o G-Day. Ontem para eles, hoje para nós. Exatamente, o G-Day Vance e o Tim Walz, os Trocaste vice- as coisas. os G-Day vice- ou JD? JD, G-Day. Eu estou com o Sean Daddy, bem, enfim, ainda estou com o Sean fuso horário Daddy. trocado, se bem que é só uma hora. Sean Didi. O Vance e o Walz, se quiserem. Maria Escaja, de certeza que viste e reviste todo o debate, falou-se de vários temas. Pelo que me pareceu, eu efetivamente só li o que se disse sobre o debate, não vi o debate, já estava a dormir, mas falou-se pouco de questões internacionais, mas muito sobre temas nacionais, o que é um bocadinho óbvio. Mas pelos vistos o debate não foi tão... Como é que eu ia dizer? Destrutivo como se esperava. Ali até que foi bastante cortês.
Foi bastante cortês, bastante educado. Lembra um tempo em que nos Estados Unidos se debatia civilizadamente. Curiosamente é preciso vir o J.D. Vance para se voltar a debater civilizadamente. Isso diz muito sobre o lodo para que Trump atirou a política americana. Houve até muitos pontos de convergência e muita assunção de convergências, mais do que eu esperava. Não achei que Tim Walz estivesse assim tão bem como eu esperava. Ele avisou. Li que esteve nervoso na primeira parte. E notava-se, falou-se pouco da questão de Israel e da Palestina no início do debate. Tim Walz disse que temos que ir ao início disto a 7 de outubro, como qualquer pessoa informada saberá. Este problema não começou dia 7 de outubro de 2023, começou há muito mais tempo e tem muito mais nuances do que isso. Ninguém ali se quer comprometer, à semelhança dos outros democratas em lugares de destaque. Não me surpreende, tenho pena, mas não me surpreende. Achei Tim Walz nervoso, acho que teve ali algumas gafes desnecessárias. Gostei de ver o debate, apesar de o ter visto hoje às 9 da manhã, com bastante sono, mas aqui o meu amigo João Maria Joné fez-me companhia. O que é que eu tinha mais a dizer sobre isto? Tinha mais qualquer coisa agora. Achei muito civilizado, não acho que tenha havido um vencedor óbvio. Achei J.D. Vance muito bem preparado, com muita pena minha, muito pouco louco, que era uma esperança que eu tinha, era aquele, com o historial de disparates que ele já disse, tive esperança que fosse reproduzir, mas não, estava muito bem preparado, muito sereno, muito cordial com o Tim Walz. Eu disse isso a Zé Pedro também quando nós falámos disto antes, e acho que é isso, ele tem opiniões hiper extremistas, mas ele não é descontrolado, ele não é. E faz-se passar por bastante moderado. Ele andou em Yale. O problema é, ao mesmo tempo, eu acho que isto ninguém vai gostar muito destas pessoas, porque até agora não tem tido grande sucesso eleitoral, mas há aqui um tipo de gente que é o gajo formado em Yale ou em Harvard, como o J.D. Vance, como o Ted Cruz, como o Josh Hawley, que tem estas visões fascistas do mundo, mas que as conseguem passar de uma maneira muito clean, sim. Porque, e como se fossem até muito moderadas e muito... Porque eles basicamente andaram numa faculdade boa, são uns gajos da ascensão social e acham que isto é a maneira que vão ascender socialmente, e até a certo ponto são senadores dos Estados Unidos, é verdade. Agora, nas primárias republicanas não tem funcionado particularmente bem, mas estas pessoas existem, pessoas que conseguem hiperdisciplinadamente dizer coisas completamente absurdas e fascistas, que foi um bocado o que se passou no debate. Sim, pronto, não tenho muito mais. Se entretanto me lembrar de mais coisas, vou dizer. Está bem. Zé Pedro Silva, não sei como é que disse os três nomes, mas agora já está. Podes o nome completo. Uma pergunta muito estúpida. Deviam ser estes os candidatos, já que foi tão civilizado à presidência? Essa pergunta é um bocado vaga, não é? No sentido em que eles são o que são, aliás. Eu ouvi isto na rádio e pareceu-me tão pouco ajuizado que apeteceu-me fazer lá aqui. Este é o espaço para fazer este tipo de pergunta. Houve a discussão sobre isso, aliás, sobre Vance, já se deu há uns tempos, não é? E havia aquela questão se era uma precipitação ou não de Trump, porque o anúncio foi, mas lá está, foi quando foi a convenção republicana, mas o anúncio foi por alturas do seu quase atentado. Mas eu acho, repara, do que se viu, é tal história, muito educados um com o outro, muito calmos, uma mudança radical em relação aos debates com os candidatos presidenciais, não é? Que foram muito mais tensos, aquilo parecia uma conversa quase entre dois amigos a compreenderem-se, às tantas compreenderam-se mesmo. Vance disse que se ganhasse o Walz, ele estaria o seu apoio, eu vou-te ajudar, eu estou-te a ajudar, e o outro abanava com a cabeça, uma coisa que ninguém estava à espera, quer dizer, o problema era ninguém estava à espera. Do ponto de vista do Walz, pensava-se que havia, porque ele não tem feito mais nada nos últimos dias, e bem, que contrariar o seu... mas aqui há uma questão, é quando nós estamos na política do espetáculo, ganha quem tem mais talento, não é talento, é quem tem mais experiência. E quem é mais eficaz. E Vance anda pelos programas da manhã todos.
Há dias. Ele televisão e falar. E repara, ele tem que se libertar de tudo aquilo que diz, das mulheres, do aborto. Ele tem uma série de incongruências. Quer dizer, aquele homem, se foi um gênio pelo seu percurso académico, é um louco, não é um gênio, porque é os disparates que já disse e a forma que tem. E ele resolve sempre com o autobautismo. Não é? Quando é confrontado com alguma coisa, vira, olha, é quase como o Pedro Nuno Santos. Fala de IRS jovem, fala de pensões. Então, uma coisa a ver com a outra, tem que responder. E ele não responde. Ele safa-se. Mas safa-se com. Safa-se bem. Safa-se com elegância. Com todos os estudantes de direito. Com a educação, exatamente. Bons estudantes de direito. Exatamente, safa-se com, temos que reconhecer, por isso é que eu achei que de facto vence, porque é no aspecto do showbiz. Certo. E isto na política interessa. Agora, para terminar. Aquele finzinho, não? O fim não acabou com isso. Para terminar, não me pareceu. Eu acho que, repara, aquele fim do 6 de janeiro é mau. Sim, é a parte mais difícil, de longe, mas eu acho que. Mesmo a parte do aborto. Mas repara, safa-se muito melhor, se quisermos, do que o Trump, não é? Quer dizer, portanto, lá está. E eles agora podem fazer uma coisa muito coisa, que é o polícia bom e o polícia mau. Não tem que ser um mau, porque ninguém ia assumir isso, mas é o vigoroso, quer dizer, o Trump é o lutador, que até leva tiros nas orelhas e não sei o quê, e o outro é o que vai pôr água na fervura e tem aquela voz muito de pároco e que as pessoas todas ouvem, tudo isso. Portanto, podem fazer esta relação. Mas só para terminar, para dizer uma coisa, que o que nós temos que ver, e a leitura, enfim, que tenho visto mais consensual, é que estas coisas o debate tem muito pouco efeito. Quer dizer, nós falamos sobre ele, claro, mas eu ainda hoje de manhã, quando percorri as notícias, para ver o que é que aquilo acabou de tarde, a pessoa desliga. No caso do debate presidencial, acabámos por ouvir os comentários. Hoje não apetecia. E abriu-se as notícias e a notícia do debate é a 4ª, 5ª, 6ª ou 7ª. Não tem relevância, quer dizer, para as eleições tem muito mais relevância o Trump ter recusado agora a entrevista da CBS. Pode ter dito que, em relação, fizeram-lhe uma pergunta ontem em relação a quando ele ignorou um ataque do Irão a uma base americana que deixou 100 pessoas com várias lesões, e ele disse, lesões, eles tiveram uma dor de cabeça. Sim. Isso está a dominar bastante mais o dia, claro, do que isto. E mesmo o ataque, quer dizer, ontem do Irão, são coisas que têm muito mais relevância do que isto. Isto. Que é como começa o debate, curiosamente. Sim. Essa é a relevância que se dá a este debate de vices? É nenhuma? Sim, eu acho que ambos os candidatos, e só para acrescentar ao que o Zé Pedro disse, que acho que tem importância, J.D. Vance, muitas destas coisas radicais que disse no percurso de podcasts de extrema-direita que já fez, mas Tim Walz também fez muito percurso. Aliás, eu acho que ele se tornou nomeado vice-presidencial em boa parte porque a campanha de televisão que fez pré-nomeação foi a melhor de todas. E foi inventar a famosa line eles são só estranhos. E que não usou. Eu acho é que ele tentou neste debate. Já toda a gente lhe acha graça, já toda a gente gosta dele. Eu acho que ele tentou ser uma pessoa respeitável e um estadista, porque isso é que ele não tem um cargo federal, não é governador de um estado. Os números dos sondagens, como sabem, eu acho que nos Estados Unidos estão um bocado variadas, mas os números de quando grupos controlados antes e depois do debate, o que é que acharam, eu acho interessantes, e portanto tenho aqui uma coisa que achei gira. Uma foi que só 2% das pessoas que viram o debate é que mudaram a opinião, e 1% para o lado de Kamala e 1% para o lado do Trump. Portanto, ficou tudo na mesma. E que podem ficar a considerar 14% do lado do Trump e 8% do lado do Tim Walz, o que indicaria esta ligeira vantagem do Vance, mas o que salta à vista são os 80 e tal % que não mudaram de opinião, e é normal, isto é um debate dos ultras, isto é mesmo pessoas que estão muito decididas para estarem a ver este debate. O que eu achei giro foi, antes do debate, o J.D. Vance parte com uma impopularidade de menos 22 e o Tim Walz parte de mais 14. E o J.D. Vance acaba com menos 3 e o Tim Walz acaba com mais 37. Portanto, o Tim Walz ganha mais do que o J.D. Vance, apesar das pessoas estarem com a ideia geral de que o J.D. Vance... Eu acho que há duas coisas. Há esta coisa, e lá está muito Harvard e Yale, Oxford, de debateu bem, e acho que nessa lógica o J.D. Vance debateu bem, virou bem a boneca em vários temas, conseguiu concentrar muito tempo, isso também acho que é culpa da moderação, na economia e na imigração. A democracia pareceu assim uma nota de rodapé, tipo, este gajo tentou um golpe de Estado, mas sei lá, há coisas mais importantes, tipo, será que há 8 ou 9 mexicanas agora neste momento a passar a frente? Se calhar o golpe de Estado era um bocadinho mais importante, digo eu. Mas Sim, ele responde ao golpe de Estado com a cena da Hillary e dos
anúncios do Sim. Facebook. É que o Walls responde bem a dizer: bom, o o 6 de janeiro não foi provavelmente o anúncio do Facebook. Sim, também responde a seguir a dizer isso é uma não resposta bastante reveladora. Sim. Que eu acho que nessa parte o Tim Walz empata o debate e limpa aquilo bem. E as sondagens pós-debate também dizem isso, que Vance Walz 50-49 ou 42-42 com 17 a dizer que ficou empatado. Eu acho que Foi muito equilibrado. Eu acho que a ideia de ganhar é mais pela expectativa, ou seja, a expectativa para o outro ele claro. tinha muito bem. Ele tinha a expectativa no chão. Sim. E o Walz, agora acho que o Walz tem ali uma capacidade boa e é para isso que ele é escolhido, e por isso é que as pessoas quando vêm com a conversa do Josh Shapiro, eu acho que aparecer ali um gajo a imitar o Obama, a mandar o outro abaixo, e é exatamente o tipo de coisas que os democratas não querem, porque os democratas já perderam o Biden, que era o gajo Union Joe, branco, mais velho, da Pensilvânia. Passarem com os dois candidatos a ideia de que estão a olhar de cima para baixo para os republicanos, vocês são uns burros e nós é que sabemos, e o chamado dunking, não é? Ali, o Zé Pedro também tinha falado disto, eu acho que é interessante. Não interessava humilhar mais, porque ele já se humilha dia sim, dia não. Essa altura podia parecer antipático e mau. Se tivesse aparecido lá um gajo professoral a dizer: pois tu és um idiota chapado, não é? És burro nisto, és idiota naquilo, és um racista, um homofóbico e não sei o quê. Eu acho que isso se calhar tinha sido pior para os democratas do que esta tipo. Nós até nos conseguíamos entender se este gajo tivesse razoabilidade no tema da imigração, se este gajo tivesse razoabilidade no tema do aborto. Eu acho que nisso o Walz conseguiu. Outra coisa interessante para acrescentar aqui à nossa análise de dados é que nas tendências do Google antes da eleição havia vários temas a dominar a atenção mediática nos vários estados e nas pesquisas das pessoas: crime, imigração, segurança social, desemprego, seguro de saúde, e só num estado, que era a Geórgia, é que o aborto era o tema mais pesquisado, porque esta semana houve bastantes notícias sobre isso na Geórgia. Depois do debate passou para todos os estados o tema ser aborto. E eu acho que nisto é que o J.D. Vance tem um problema, o Trump tem um problema e o Partido Republicano tem um problema, mais do que nas outras coisas, porque como nós estávamos a ver o debate e a comentar, e a senhora da CBS até disse, mais de 50% dos americanos são a favor do programa de deportação em massa com violência que o Donald Trump propõe, ou seja, andarem atrás das pessoas e deportarem pessoas que já têm filhos americanos. E eu acho que mais de metade dos americanos é capaz de ser a favor disso, porque acham imigrantes ilegais, eles que se lixem. Não tem ali a sensibilidade de que aquilo é preciso regularizar e não sei o quê, e destruir a economia e essas coisas. Agora, uma maioria maior acha que é absolutamente desumano e estranhíssimo o que os republicanos querem fazer em relação ao aborto. Ao mesmo tempo que o debate começou, a campanha da Kamala, que tem encontrado imensos tesourinhos destes, descobriu o J.D. Vance a responder uma pergunta sobre aborto em caso de violação, a dizer: pois, a violação é uma inconveniência. Muito bonito. E é este tipo de coisas que estão a afastar os republicanos nos estados decisivos e no geral de conseguirem competir por uma maioria. Eu acho que isso não muda com este debate, mas assim, acho que o J.D. Vance saiu bem. Ok. E acho que é normal que se tenha saído bem. É um gajo esperto. Se não fosse um gajo esperto, não tinha feito um livro e uma série a falar da América profunda. E da sua experiência a vir de lá, e tinha chamado ao Trump o Hitler dos Estados Unidos em 2016 para agora ser o candidato vice-presidencial do Trump. É um gajo que se está a mexer, está a subir na vida como muita gente, e descobriu aqui este nicho de mercado. Eu acho que também fica só para a história do debate, e acho importante quando ele é corrigido sobre os imigrantes haitianos, a dizer que a moderadora diz que são legais. E ele diz: ele diz: então, nós tínhamos combinado, não havia fact-checking. O que é uma ótima frase. E péssimo para a carreira da jornalista. Em videozinhos fica sempre bem. Muito bem. Vocês ainda querem ir a Israel, salvo seja? Eu não quero ir a Israel. Ninguém tem muita vontade, mas podemos ir. O que é que queres dizer sobre não tenho nada para dizer. Não, ninguém tem nada a dizer sobre este ataque. Eu tenho. Irão ataca Israel. Portanto, eu tenho coisas a dizer. Nós estamos sempre naquela precipitação de que vai começar a Terceira Guerra Mundial. Minha pergunta é essa. De facto é desta que... A cena que eu acho que é engraçada, a malta estar sempre nessa e as televisões estão um bocado também nessa base sempre de... A CNN, por exemplo, estava em direto, portanto isto foi segunda?
Ou segunda ou terça. O que é que foi segunda? Há Este coisas todos os dias. Foi ontem. O Irão foi ontem. O Irão foi ontem, pronto. Eles estavam em direto como se nós estivéssemos a ver um episódio de ficção de, Mas a questão é, de uma guerra. o que eu acho engraçado é, a malta está com esta coisa de quando é que a guerra começa, ou a guerra já começou, quer dizer, a malta não ter esta noção, a partir do momento em que há ataques de um lado e do outro, isto não está sem guerra, quer dizer, ontem choveram 200 mísseis sobre Israel, neste caso até mais sobre Tel Aviv, que era o destino. Isto é uma guerra. Israel tem aquela capacidade, porque tem uma das melhores defesas do mundo e, portanto, consegue-se defender. Às vezes esquecemos isso e por isso é que parece que é David contra Golias, que há ali uma... Porque o facto é que Israel tem um exército que é aquele que se conhece, não é? E agora isto é uma guerra. Portanto, quando eu ouço dizer a malta com aquela coisa do será que agora é que vai? O quê? Já está. Quer dizer, pois já está há muito tempo. Há um episódio aqui, há um episódio ali, há outro. Agora Israel vai, como é por demais evidente, retaliar, não há a menor das dúvidas. Portanto, isso será hoje, amanhã de manhã, tudo isso. Agora há uma guerra em curso. E já escalou. Terá o Irão armamento nuclear ou não? Um dia fará um disparate desses ou não? Isso é que é o medo. Claro, mas a guerra está aí. Isso é o medo nosso, não é o medo que ela ataca. Nós estamos a assistir a uma guerra e vai escalar. Já escalou. Ontem aqueles 200 mísseis não atingem. Muitos atingiram o Sol. Mas se tu contares... Mas tens é que se contar, como diz o Agostinho. Pá, é que tu dizes Agostinho, parece que estás a falar do meu sogro. Eu queria só, se o meu sogro estiver a ouvir isto, não estou a falar de si, está bem? Tu sogro ouviste? Provavelmente sim. Não? Mas pronto, basicamente A minha família ouviste. eu acho que é a única reflexão que se me oferece neste preciso momento. Não vamos agora entrar aqui. Pai ouviu em tempos. É lamentável, mas é lamentável que não se consiga. Eu acho que temos isto aqui pode dar sempre mais discussões, diz que não temos para isso. Eu acho que, apesar da relevância, enfim, residual das Nações Unidas, eu acho que, porque como não tem aquela treta de acharmos que é português, eu tenho que dizer bem, eu acho que as Nações Unidas são péssimo secretário-geral. Eu, por acaso, estou a gostar imenso dele nesta questão. Acho que toda a gente está um pouco farta de António. Eu tenho a percepção. E as cenas do vácuo e as conversas, ou seja, a postura dele nunca é uma postura. Para já tem que ser sempre muito mais discretos e Guterres adora aparecer. Isto é tudo, isto joga-se nos bastidores. Quer dizer, para o bem e para o mal, isto não é conversa de discurso. Ninguém vai ouvir, o Netanyahu não vai ouvir um discurso e dizer assim. Esta tem razão, pá, anula isso. Não é assim, quer dizer, isto são negócios. Quer dizer, e Guterres, para mim, é um péssimo, terrível. Meteu-se mais na política do que numa solução que não pode ser à bruta. Isto não aconteceu no vácuo, como quem diz. Vocês também têm clube e o gajo assim, porra, não é esse o teu papel. Esse é o papel dos politólogos, do historiador, Não é, claro que não é. E não, isso aí lá está. O secretário-geral pode ser visto como um gajo um bocado de reserva moral. Dos valores da Carta das Nações Unidas. Pode, depois tem que nesse sentido, se as Nações Unidas tiverem Estados a transgredir com a lei humanitária desta maneira... Então não pode ser um advogado, não quer dizer do diabo, mas um árbitro, que é o que tu imagino defendas. Uma posição mais neutral. Mas o árbitro tem que defender coisas, ou seja, sim, dentro da lei do jogo. Tem que mandar pessoas para a rua, tem que dar amarelos. Sim, não pode chegar ao jogador e dar um tiro. Sabes que em política a este nível há afirmações que, independentemente da validade do valor delas ou não, eu não concordo, como é evidente, se entrarmos numa discussão mais profunda, mas são incendiárias. Não entramos no tema. Mas há afirmações que são incendiárias. Não entramos ainda no geral, ainda não chegou à sociedade em geral, chegou. Se calhar em excesso, acho que é isso, ficou excessivamente concentrada na cabeça dos esquerdistas online e ainda não se espalhou pela sociedade em geral o grau de alarme que nós devemos ter em relação ao governo de Israel e à forma como ele funciona. Porquê? Porque é um governo perigoso e é um governo de radicais religiosos, de fanáticos, de fascistas, e é um governo que põe em causa a segurança do mundo. E noutras geografias e noutros momentos, e principalmente em sítios em que os Estados Unidos dão muito dinheiro, os Estados Unidos teriam a preocupação e tem, na verdade, eu não vou também estar a dizer mal do Blinken, que eu acho que o trabalho, ele está a fazer esse trabalho, mas teria a preocupação de fazer aquela coisa que gostam também de criticar muito, que a CIA muda regimes. Às vezes é bom, às vezes fazia um bocadinho de falta, e os Estados Unidos fizeram esse esforço, reuniram-se com o líder da oposição. Eu acho que Israel é neste momento um problema porque estão presos a uma ideia de que são o povo escolhido por Deus e não sei o quê, e estão presos à ideia de que são intocáveis. E perante isso cometem os mesmos erros de sempre. No outro dia eu vi
um mime engraçado que era, há um que serviu para as minhas críticas ao governo sobre a coisa da primeira casa, da garantia pública, que é o subsidiar a oferta não resolve os problemas de procura, e as pessoas estão sempre a subsidiar a oferta a ver se resolve os problemas de procura, e não é assim. Subsidiar a procura a ver se resolve os problemas, ao contrário, sempre subsidiar a procura a ver se resolve os problemas da oferta, e não é assim, tem que se criar mais condições de oferta. E o mesmo para o tipo de intervenções que Israel tem. Israel está sempre a decapitar as organizações terroristas. E é sempre espetacular porque ficou arrumado e entrou dentro do Líbano e já não há Hezbollah e já não há Hamas. Só que passam 5 anos e está lá outra vez. Claro que a segurança também é isso, mas era preciso criar condições. Criar condições de estabilidade no Líbano, criar condições de estabilidade na Palestina, criar condições de estabilidade na Síria. Não é só ir, mandar uma bomba, invadir. Decapitei, espetacular, a Mossad é um espetáculo, as forças israelitas são espetaculares. E depois, quantas vezes já invadiu Israel o Líbano nos últimos 40 anos? Mas tu achas que se calhar não estão a fazer a coisa muito bem, não é? Percebendo isso, tu achas que se pode acusar Israel de ter essa responsabilidade? Ou seja, estamos a falar de uma região toda que está há anos nisto. Não pode ser só a única democracia do Médio Oriente e o farol do Médio Oriente quando te dá jeito. Se és a única democracia e o farol do Médio Oriente para receber dinheiro e para ser apoiado pelo mundo ocidental, também tens que ser para tentar ter um bocado de responsabilidade regional. Mas repara uma coisa. Responsabilidade regional, é isso que eu estou a dizer. Certo, mas Israel, se desligasse hoje as defesas, imagina, isto é uma hipótese académica, Israel chegava e dizia, olha, sim senhor, tem todos razão, nós vamos eliminar aqui as nossas defesas antiaéreas, vamos acabar com o aerodrome, ou como é que se chama aquela merda, vamos desligar isto tudo. Não sei o quê. Sabes o que é que acontecia? O que está a acontecer em Gaza? Exatamente. Mas porquê é que têm que fazer isso aos outros? Não, porque é que não se podem defender? Repara uma coisa. Ninguém disse que não se podem defender, eu estou a dizer que não podem atacar. Estão a defender, estão a atacar. O nível do ataque é que viola para mim completamente os coisas. Tu estavas a falar da instabilidade da região. Eu não responsabilizo Israel pelo Hezbollah, pelo Hamas e pelo controle que eles têm de populações inteiras. Até porque Israel é considerado responsável pela maioria das organizações internacionais pela força que o Hamas ganhou em 2007. Israel financiou diretamente o Hamas contra a autoridade palestiniana. Isso aconteceu. Eu acho é que isto, depois quem se põe a defender Israel, eu não alinho, eu não sou contra a existência do Estado de Israel, acho que devia existir e acho que devia existir com as suas fronteiras de 1967. Quem se põe a defender todas as ações de Israel desde 1967, particularmente, ou o Nakba, passa um bocadinho pelo J.D. Vance, que eu também vi um tweet engraçado sobre isso, que era o J.D. Vance parece um lobista do tabaco quando se sai bem no Congresso. Tu estás a defender o cancro, mas bem, não é que aquilo deva deixar de existir, é só que aquilo deve deixar de atuar como atua. Uma coisa é defender. Eu estou muito longe de defender todas as ações de Israel, mas muito longe e sobretudo Netanyahu. Quer dizer, isso até... Netanyahu é um cancro naquela região. Como é evidente, estou longíssimo de defender e sobretudo... Agora, é um problema muito mais vasto. Ontem houve um ataque do Irão a Israel. E porquê aquilo? Porque nós temos 1000 casos. Eu, nesta matéria, não tenho a mais pequena dúvida que eu estou com Israel. Mas nem sequer me passa pela cabeça sequer arranjar argumentos válidos para uma defesa do regime iraniano, que não há hipótese nenhuma. Eu não quero defender o regime iraniano. Mas isto não significa que, ao dizer isto, não significa que Netanyahu, faz o que tu quiseres. Não, obviamente, já se passaram as linhas vermelhas há muitíssimo tempo, em vários aspectos. Agora, eu acho que o problema é uma vastidão tremenda, não é? E eu acho que quando nós temos estes conflitos, às vezes temos, é o problema dos Estados Unidos neste momento. Os Estados Unidos não têm qualquer tipo de interesse, até por motivos eleitorais, motivos de petróleo, motivos económicos, não tem um interesse numa escalada da violência no Médio Oriente. Mas tem um problema que é, tem que ter um lado. É que a vida é como é, quer dizer, ele não pode chegar lá e dizer assim, vamos olhar para isto e dizer, não tenho nada, olha o que tu fizeste em Gaza, barbaridades completas, se calhar vou-te retirar o apoio. Não pode, tem que chegar lá e tem que dizer, é a superpotência do mundo e tem que chegar lá e tem que dizer, eu tenho que tomar uma posição. Sendo isso verdade, eu concordo com isso e aí não estamos de acordo com a Maria de certeza. Eu ouvir a Maria ainda. Não estamos de acordo com a Maria de certeza, eu concordo que os Estados Unidos têm que ter um lado, e se agora dissessem eu deixo de apoiar Israel, isso era um perigo para Israel e para a sobrevivência de Israel, e isso também não é desejável. O que eu digo, e que acho que não pode fugir desta análise, é está a ficar cada vez mais difícil não fazer uma equiparação moral entre as ações deste governo israelita e da República Islâmica do Irão, que para mim é dos piores regimes do mundo. E o estar a ficar cada vez mais difícil devia estar a soar mais alertas do que está a soar. É assim, Maria, os alertas não estão a soar. Os alertas soam muito para um lado e muito pouco para o outro. Qual dos lados?
os alertas soam muito para o lado dos ataques a Israel e muito pouco para os ataques que Israel perpetua há anos. Eu não quero entrar, quero tentar dizer isto tudo de uma forma clara e não parecer aqui que estou, por exemplo, a defender o governo do Irão ou os ataques do Irão, que não estou. E também quero deixar claro que em nenhum momento apoio as ações do Hamas no 7 de outubro, como já fiz várias vezes, mas acho que é preciso fazer esta ressalva. O que eu acho é que Israel, sob o pretexto dos reféns, continua o seu projeto sionista expansionista, em colonatos, os colonatos na Cisjordânia, o estar a arrasar a Palestina, a faixa de Gaza, peço desculpa, incluindo a própria invasão do Líbano. O projeto sionista é um projeto expansionista e que requer genocídios e limpezas étnicas, e é com isso que eu não consigo compactuar e nunca o farei. E Israel acaba por arrastar também um pouco o Irão ao... Não sei se podes dizer que é expansionista. Claro que é. Expansionista para cima do território que é da Palestina internacionalmente reconhecido, certo. Expansionista para lá disso? Talvez para o Líbano também. Continua. Pronto. É preciso descalar o nível de violência que está a acontecer neste momento. Senão a guerra vai se tornar vai se tornar total naqueles territórios. É preciso que o Hamas liberte os reféns, é certo. É também preciso que o genocídio em Gaza acabe e que Israel pare de atacar desmesuradamente e de uma forma, de um equilíbrio de forças completamente desproporcional, e que pare de matar a população de Gaza e de destruir todas as suas infraestruturas e todo o seu território. É preciso que os Estados Unidos deixem de dar tanta cobertura diplomática, financeira e militar a Israel. É preciso que se posicionem, não basta dizer que querem um cessar-fogo, mas aumentar o investimento e aumentar o dinheiro que dão a Israel. Sendo que isso em parte resulta dos republicanos não passarem apoio para a Ucrânia. Não é? É preciso que seja reconhecido o Estado da Palestina e que haja uma solução de 2 Estados com fronteiras como as que foram delineadas, na minha opinião, em 49. É preciso retomar as negociações nucleares com o Irão, que Trump desfez durante a sua presidência, e há uma coisa aqui que me preocupa muito: a radicalização das novas gerações. É muito fácil culpar. É muito fácil não ver o porquê que as pessoas se juntam a associações como o Hamas ou como o Hezbollah. É fácil aos nossos olhos condenarmos isso porque vivemos em paz e porque nunca tivemos nenhuma experiência destas, mas eu pergunto-vos o que é que vocês fariam se alguém vos matasse as filhas, os pais. Em que lado é que uma pessoa se posiciona? Este nível de violência fomenta a propagação de grupos radicais e extremistas. E é mesmo preciso descalar para que daqui a 10 anos não estejamos a ter a mesma conversa ou uma conversa pior. É muito fácil criar radicais num clima de insegurança, quando se vê a família e os amigos a morrer, quando não se tem o que comer, quando não se tem medicamentos, quando não se tem hospitais. É muito fácil uma pessoa radicalizar-se. E eu acho que nós fechamos um bocadinho os olhos a isso. Fechamos os olhos ao terreno fértil que estas situações de permanente tensão e de permanente ameaça criam. Mas de permanente tensão e de permanente ameaça, concordando contigo, fechamos os olhos para o lado islâmico da coisa, mas também porque os Estados árabes e os Estados à volta de Israel criaram esse clima de insegurança e tensão constante para Israel. Não o estou a negar. O que também radicaliza a população de Israel. É diferente, não é igual, não estou a fazer paridade de coisas. Não me vês a defender radicalismos islâmicos. Mas é preciso olhar para eles. É preciso ver porque é que eles acontecem. O Estado de Israel existe, portanto, quando dizes 49 és a favor que o Estado de Israel existe. Eu nunca disse o contrário. Não te querendo tramar junto da tua... Não me tramas, eu sou a favor da solução de 2 Estados, sempre o disse. É que as pessoas normalmente que fazem, ou seja, o Netanyahu usa o mapa de Israel com a Palestina completo e as pessoas da esquerda mais radical normalmente usam o contrário, que é um mapa só da Palestina sem a existência de Israel. Sempre fui a favor da solução de 2 Estados.
Acho que não pode. Quando arriba tudo a sair, não? Da mesma forma que não quer que tirem os palestinianos das suas casas e dos seus territórios, há muitas gerações de israelitas que já nasceram ali e que aquela é a casa. Agora, a maioria dos que lá estão são judeus do resto dos países árabes. Não sou a favor da expansão permanente do Estado de Israel, não sou a favor dos colonatos, não sou a favor das ocupações, não sou a favor de um genocídio. As fronteiras foram definidas e Israel não as respeita há muitos anos. E é isso que tem que acontecer. Muito bem. E é preciso reconhecer o Estado da Palestina e era importante que Portugal finalmente tomasse uma posição em relação a isso. Era bom. Olha, devia ter dado no acordo da Jeringoa. Nós não vamos definir a posição de Portugal, mas vamos ainda mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Vamos então terminar o nosso podcast com mandar as pessoas a um sítio. E... Olá! Terminaste. Maria, vais mandar as pessoas... Não comeces por mim. Ok, Zé Pedro, eu estou aqui a organizar-me. Vou mandar as pessoas a imensos sítios. Se vocês estiverem aqui 15 minutinhos, eu despacho isto. Por amor de Deus. É muito rápido. Faz isso em 2. Falar em 15 minutos. Não são 15 minutos, são 15 anos para dar os parabéns à mercearia Gadanha. Parabéns. Este termoço não tem nada a ver comigo. Quer dizer, tem, da minha amiga Michel, mas de ser um dos não meus... Não nada do que disseste. Falaste para dentro. Fala lá para fora. Não, estava a dizer que tu disseste, eu disse que não tinha nada a ver comigo. Da tua amiga Michel. Eu disse sim, claro que sim, porque tem a ver com a minha amiga Michel. Ok. E é um dos meus restaurantes favoritos no Alentejo. E faz 15 anos, estás a ver? Olha lá, é obra, como nós sabemos, porque 15 anos hoje daquela zona não tem nada a ver com 15, há 15 anos, não é? E fazer-se estas coisas e aguentá-las não é brincadeira nenhuma. Depois, um filme, eu hoje quis pôr assim coisinhas, fiz isto bem. O filme viu Os Lobos Solitários. É daquelas coisas que é uma grande treta, mas que entretém. E quando nós estamos, já disse isto aqui várias vezes, porque de facto sempre, eu escolho sempre estas coisas. Nós já estamos cheios de, para quem, como nós, nem toda a gente faz isso, acompanha notícias, lê tudo, precisa de um escape, de qualquer coisa que simplesmente divirta. Pronto, não tenha inteligência nenhuma, não tenha nada, e é o único interesse disso. Depois há um podcast que é Las Noches de Ortega, da Cadena SER, que eu achei a coisa. O humor depende um bocado, tu tens o teu, eu tenho o meu, os seus gostos não se discutem. Agora, para mim, é uma coisa. São 30 minutos de diversão pura. Eu não conhecia este Juan Carlos Ortega, tem uma piada. Tu tens que ouvir o episódio do Joe Biden. Ele faz várias vozes. No fundo é um programa de rádio em que as pessoas ligam, quase sempre de regiões de Espanha, mais velhotes e tudo isso. Ele faz as vozes todas e é muito divertido. Eu recomendo mesmo que façam porque uma pessoa pensa assim, um podcast espanhol, este gajo é maluco. Façam isso. Eu descobri em São Sebastião que aqui há uns anos houve um programa em Portugal que é espanhol, que era o CQC. Não sei se vocês se lembram, eles andavam todos de fato preto e era reportagens maradas, o Cavaco Silva se chateou com... É aquela coisa do caia quem caia? Sim, exatamente. Sim. E pelos vistos o programa voltou agora em Espanha. Daí no País Basco também. Eu acho que poucas acho que era um disparate muito completo e pegado. Sim, é muito tonto. Isto só para dizer que há coisas que em Espanha sobrevivem muito mais tempo. E este humor é completamente diferente de todo esse. Isto é uma coisa lenta. A pessoa tem que estar disponível para estar a ver aquilo meia hora. Sim, este é cáustico. Não, pronto, este é. E não é bullying nenhum, não é uma sátira da sociedade, como é óbvio, mas uma coisa muito calma. Às vezes a pessoa nem percebe aquele provador. Muito divertido, recomendo vivamente. E para terminar, as tapeçarias de Porto Alegre que estão aqui no Torreão Norte da Corredoria Nacional. Eu, como sou um fã. De tapeçarias, neste caso das de Porto Alegre, estão lá várias. A entrada é gratuita porque é das galerias municipais, uma coisa da Câmara Municipal de Lisboa, vale a pena. Muito obrigado. Ok, eu vou mandar as pessoas ao primeiro single da pessoa que criou o genérico do Dia de Reflexão, que é a Sofia Ramos, que a par de ter lançado um segundo álbum do conjunto Magano com o Francisco Brito e o Nuno Ramos, que se chama A Caminho de Casa, agora vai-se lançar ao vivo, e a música ao vivo não, sozinha, e vai também estar ao vivo, de facto. Mas na FNAC não? Não, acho que não. Mas eu não tenho as datas disso, mas para a próxima trago. Mas o single já está disponível, chama-se Não Sei Quantas Almas Tenho, e faz uma coisa que a música fala sobre uma coisa com a qual eu me identifico, que é esta questão de por vezes não nos conseguimos decidir sobre a nossa opinião sobre variados temas, e é um bocadinho um refletir sobre o que nós pensamos e o que nós sentimos, e acho que vale a pena. A Sofia é muito boa amiga e é a autora
da música icónica deste podcast. Portanto, pelo menos podiam fazer o favor de ir escutar a música e os separadores. Ainda temos separadores? Não, agora já. Então é a música. Mas estão guardados. Sim. Pronto, não sei quantas almas tenho. E já agora o novo álbum do Esmagano, A Caminho de Casa. Já tenho aqui. Ok. Vai. Fiquei a última. Eu não tenho. Então, Maria. Desculpe, faltava-me uma coisa que entretanto já encontrei. Quero mandar quem está a ouvir isto quarta-feira e vive no Porto ver os Best Youth à Casa da Música. Eu queria muito ir, era para ir, mas infelizmente estou doente e não vou. Sabes que estás doente no domingo ou no sábado? Não, estou doente hoje, o concerto é hoje. É hoje? Percebi que era Não, o concerto é hoje, eu queria. Isto sai às 6 da tarde. Estás doente? Ainda dá tempo. Ainda? Agora é que disseste. Ainda estou, eu disse-vos ontem. Olha-me só afastar-se assim de Eu lentamente. disse-vos ontem, não é nada contagioso, mas não vou submeter o meu corpo a essa viagem. Mas pronto, Best Youth hoje no Porto com Legendary Tigerman, Molinex e Wolf Manhattan como convidados. Vou mandar as pessoas também, quem estiver a ver a Amiga Genial ou tiver lido os livros, está a estrear a 4ª temporada, um episódio por semana. Portanto, peço desculpa, tenho aqui uma chamada muito surpreendente. Estamos só a fazer um publicidade, claro. Não é o meu dentista. Quero mandar, portanto, quero dizer a quem estiver a ver ou quem tiver interesse, Amiga Genial está na 4ª temporada. A série está muito bem feita, está muito, muito fiel aos livros. E quero mandar as pessoas ao lançamento do livro Dar e Receber Amor em todas as suas formas, da Associação Amplos, com Sara Dias de Oliveira, que é uma jornalista que eu conheço e de quem eu gosto muito. Será dia 10 de outubro, às 18h30, na Bucols, que é também o dia em que a Amplos celebra 15 anos. E que a minha irmã mais velha faz anos já, agora se quiseres dizer. Convida para vir. João Ney, vais mandar as pessoas onde? Olhem, não tenho consumido muita cultura, mas posso mandar as pessoas ao podcast Empire, que já mandei uma vez sobre o Império Otomano, mas eles agora estão a fazer sobre o Império Britânico, que eu estava a ver quando é que acontecia, porque isto, para quem ouve, tem graça porque são pessoas com um sotaque muito britânico, muito cómico, e demoraram um bocado a chegar ao Império Britânico, mas estou a gostar e está a ser giro. Também posso mandar as pessoas ao Burro e ao Elefante outra vez. O episódio desta semana que já saiu à hora desta gravação é sobre o voto feminino nos Estados Unidos, com a professora catedrática na Califórnia, Ana Prata, que nos vai falar um bocadinho sobre isso, sobre o impacto do voto feminino, do tema do aborto e não sei o quê. Portanto, quem quiser ir ouvir isto, a seguir a ouvir o dia de reflexão. Mas esse é o que saiu hoje? Sim, já que sim. Eu pensei que era da próxima semana, não pensei que era o que saiu hoje. Não, isto é sempre nesta lógica, que quem já chegou aqui no dia de reflexão, quem já ouviu o dia de reflexão, agora se não, puder... mas é que tu disseste hoje de manhã que era no próximo, eu achei que o próximo... Muito bem, podemos discutir estas coisas talvez no fim deste programa. Está feito mais um dia de reflexão, porque as pessoas não têm que estar a ouvir estas coisas. Hoje estamos em todas as plataformas, nós voltamos para a semana, se Deus quiser ou outro Deus qualquer, porque hoje também se falou de várias religiões. Shiva quiser. Beijinhos, digam adeus aos senhores, às senhoras e a todos os conjuntos de pessoas. Adeus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamos